Isso! Vamos começar o podcast do caramba, né, Ione? Isso mesmo, Ricardo, nossos queridos ouvintes. Nós vamos receber aqui a nossa querida Nádia Bueno, a convidada especial do nosso podcast do caramba de hoje, 2 de março. Nádia, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa Portal da Conversa e ter a sua história contada aqui no nosso programa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Ione, Ricardo. É uma honra também poder estar aqui na minha cidade natal e compartilhar nesse mês das mulheres, né? A minha história, minha trajetória, e espero que inspire para quem esteja enfrentando uma diversidade, não somente o câncer, como foi no meu caso. Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, você que está ouvindo a gente, olha, você vê, não, mas é só para mulher. Não é só para mulher, não. Você aí que é casado, você que quer casar, ouve a história dela, porque a história é inspiradora para todas as pessoas. Então fica ligado, já compartilha aí com as pessoas que você conhece, alguém da sua família, que você vai ver que a história dela é sensacional, né, Ione? Sim, e vamos começar, Ricardo, falando um pouquinho quem é a Nádia. Isso. Você é daqui de João Molevade, Nádia? Quem é a Nádia? Vamos mostrar para o nosso ouvinte, para o pessoal do YouTube também, que a gente está gravando para o YouTube. Quem é a Nádia? Nádia Bueno é molevadense. Vivi em Molevade até os meus 30 anos de idade, quando eu casei com também molevadense, o Fernando, e vamos morar na capital do Rio de Janeiro. Sou formada em Direito, primeira turma de Direito também de João Molevade. Vou aqui em Molevade mesmo? Aqui em Molevade, e tenho orgulho porque na época, assim, realmente o ensino de excelente qualidade. E hoje em dia sou funcionária pública, trabalho no Ministério Público de Minas Gerais e exerço a função de analista em direito, assessorando o promotor de justiça. Foi trabalhar na sua área de formação. Isso, em direito. Então, trabalho na execução penal, promotoria de execução penal em Belo Horizonte, já há 13 anos. Os meus pais moram em Molevade, as minhas irmãs. Então, assim, é uma honra poder estar aqui. E aos amigos, rever os familiares, a gente nunca Você tem uma história de Molevade, a gente né? nunca perdeu o laço e o carinho. Então, quando vocês me convidaram, falei, é claro, né, que eu tenho um carinho todo especial por essa cidade. Você tem filhos, Nádia? 4 filhos. Nasceram em Molevade, algum? 2 filhas, a Tiziana e a Amanda, nasceram em Molevade, no Hospital Margarida. A Maria Luísa Carioca. Olha, igual Ricardo, e o Miguel é capixaba. Olha, que bacana! São 4 filhos. É uma diversidade de cultura brasileira dentro de casa. Quase que poderia ter um gaúcho, que nós moramos 3 anos morar lá, em Porto Alegre, voltamos ano passado. Recente. Ficamos de 2020 a 2023 em Porto Alegre, né? E foi uma experiência. É muito bom a gente poder conhecer as outras culturas, outros locais, e também a gente consegue valorizar mais, né, a terra da gente. Eu amo ser mineira. Verdade. E é uma cultura muito acolhedora também, né? Então, se você vai para outros, quando você volta, você percebe que não é barrismo. A gente tem uma cultura acolhedora. Sim. Né? E é gostoso voltar, né? Ô, Nádia, a Ione falou, né, a gente pesquisou, e você é escritora, palestrante, né? E aí, mas assim, aconteceu um momento muito significante na tua vida, que assim, a princípio, quando acontece uma coisa, parece que é ruim aos nossos olhos, mas Deus às vezes coloca umas coisas no nosso caminho, alguns desafios que às vezes impulsiona a gente nem sabe naquele momento, né? Se você puder falar pra gente sobre esse momento que você passou, pra gente começar, para as pessoas começarem a entender, porque aí a gente começa a fazer os links da conversa, pode ser? Até porque você falou fez direito, e onde que entra a escritora? Por que você foi para esse viés, né, de escritora e tudo mais? Nosso público conhecer um pouquinho mais de você. Interessante a pergunta. Quando você faz direito, mas você pode pensar que a pessoa tem o dom da palavra, e eu era muito tímida. Sério? Extremamente tímida. Para apresentar um trabalho oral,
era um sofrimento. E quando eu comecei a advogar também, essa questão de estar em audiência, tratando com um juiz, era realmente um sofrimento para mim. E quando eu desabrochei, vamos dizer assim, né, o título do meu livro, né, Quando o Inverno Vira Flor, e o câncer teve um papel fundamental nessa transformação da Nádia. Eu falo que é um divisor de águas, a Nádia antes do câncer e a Nádia após o câncer de mama. Foi realmente impactante, doído receber o tratamento ou o diagnóstico, mas Deus, ele às vezes quebra a pessoa, mas é para colocá-la num lugar mais elevado. Que ele quer te dar a chance de você evoluir e de você transformar. E de usar você também para outras pessoas, né? E foi isso que aconteceu comigo. Assim que eu recebi o diagnóstico, eu não vou falar que é fácil. Para qualquer pessoa que esteja recebendo neste momento, realmente é impactante. A gente perde o chão. E eu falo, Ricardo e Ione, que eu vivi um luto de mim mesma. A expressão que eu uso é essa, foram 15 dias terríveis que eu só chorava, escondido, né, para não mostrar para meus filhos crianças. Na época o Miguel tinha 8 anos. Nossa. Para não passar isso, era no chuveiro lá, na hora que tava... Eu mesma. Chorava. E aí neste momento eu sempre falava assim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu repeti toda vez, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E de uma hora para outra, um peso saiu dos meus ombros, eu me senti fortalecida, eu senti que foi um tempo necessário que eu precisava para poder diluir tudo aquilo que estava acontecendo e tudo aquilo que eu iria passar. A minha família é uma família, assim, de longevidade. Eu tenho tia-avó que viveu 107 anos, Nossa. O meu avô faleceu com 93, a minha avó com 87. Então, assim, eu era a primeira pessoa do núcleo familiar contando gerações que estariam adoecendo jovem. Eu tive o diagnóstico com 43 anos de idade. Então, assim, realmente eu pensava que eu podia morrer. E aí... Cada coisa que eu fui descobrindo no caminho, que você é lançada no mundo oncológico, você nunca mais sai deste mundo. Eu falo que é como aquele foguete não tem ré. Você entrou no mundo oncológico, eu vou ser uma paciente pro resto da minha vida. Eu não tenho câncer mais, eu estou curada, mas eu sempre vou ter que fazer exames, né? Então a gente vive e não sai mais deste mundo. E aí eu aprendi tanta coisa que eu falava assim, eu preciso passar isso para frente. Tudo aquilo que eu queria que alguém me contasse, eu não tinha alguém que me falasse, que me desse o suporte, eu fui aprendendo na prática, eu queria ser esse suporte para as pessoas. E eu falei assim, eu quero escrever um livro para contar minha jornada. E aí, essa questão da timidez, ela foi se perdendo, porque eu comecei a ser convidada para entrevistas, para rádio, para TV, e começar a falar, e de repente eu acho assim, que realmente eu no Espírito Santo, de estar me usando para que eu passasse a minha mensagem, a frase que eu sempre falo sempre, Deus é muito generoso, sabe? Eu nunca duvidei dessa generosidade dele, e ele derramou tantas coisas e bênçãos na minha vida, que o câncer, ele não foi um vilão para mim. Eu tive várias perdas, mas ele não foi, ele foi um professor e me ensinou a enxergar a vida de uma maneira, assim, extraordinária. E te fez também transbordar de você mesmo para outras pessoas, né, Nádia? Porque quando você falou que eu não tive a oportunidade de aprender, me fez lembrar, por exemplo, minha primeira gravidez. Mãe de primeira viagem, né? A gente fica mais suscetível a um monte de coisas. Aí quando você vai ter a segunda gravidez, ou terceira, né, que seja, você já trilhou um caminho, né? E você, nesse momento, não tinha ninguém para falar, Nádia, isso aqui vai ser assim, você vai até ali, você vai fazer isso, vai ter reações parecidas com essa ou com aquela. E mais do que isso, você agora tem condição de segurar na mão de uma mulher, de ajudar uma pessoa que está passando por isso hoje, de uma forma com muita propriedade. Porque o que você viveu foi muito forte, e te fez, igual você falou, um divisor de águas, né? Existe a Nádia de antes e a Nádia de agora.
superou tudo isso aí. E eu também creio, sabe, que Deus te usou para poder. Ninguém deseja, ponto. Mas te usou para que você fosse canal de bênção na vida de outras pessoas. Outras mulheres, desde quando eu postei que você viria, eu tive um monte de pessoas me abordando no Instagram, até no WhatsApp, falando que história bacana, eu vou assistir, tentando levar para alguém, tá, que está passando agora. Então, assim, é importante demais a gente ter um apoio, é importante demais a gente construir uma perspectiva positiva para frente, para a gente seguir, porque se a gente se entrega, a gente não vê futuro, e você e quem está passando iria talvez não se permitir passar pelo que você está vivendo hoje. Olha, uma mulher extraordinária com um movimento que você criou, né? Que você se viu e se despertou escritora. Você não era escritora. Não né? era. Então, assim, olha o quanto, igual você falou, o quanto ele foi de professor na sua vida. Sim. Em 2016, quando eu descobri o câncer, a estimativa do INCA, que é um órgão, né, que fica no Rio de Janeiro, mas que faz toda essa questão do Brasil, eram quase 60 mil mulheres no Brasil teria câncer de mama, não chegava a 60 mil. E eu fui um número nessa estatística. Hoje, são 73 mil. Aumentou? Aumentou Muito, né? 14 mil. Nossa. Isso vai fazer 8 anos. Em 8 anos, é muita coisa. E o que eu percebo é que cada vez mulheres mais jovens estão tendo câncer. Eu fiquei 3 anos na fisioterapia, porque além de perder, né, fazer mastectomia, eu perdi as 2 mamas, teve o esvaziamento axilar, porque saiu da mama e atingiu minha axila. Então eu tive que fazer um tratamento de fisioterapia para recuperar os movimentos do braço esquerdo. Eu conheci muitas mulheres às vezes com 22 anos com câncer. Meu Deus. Então, assim, é algo que a gente, quando está saudável e não convive no ambiente oncológico, não tem ideia. Você pensa assim que o câncer atinge pessoas mais velhas, né? Às vezes vai um caso ou outro que você vê na TV, mas a realidade atualmente é que alguma coisa está errada no mundo. Por que as pessoas estão adoecendo mais jovens, né? Coisas que antigamente a gente não via. E eu tenho percebido isso. E esse número me assusta, né? Quase 14 mil aí a mais do que na minha época. E muitas possivelmente pessoas ainda pode ser aumentado porque algumas não levaram informações ainda com mais precisão, né? E o que é recomendável? Mulheres fazerem a mamografia com seus 50 anos de idade. Né, que realmente assim, é obrigatório, a menos que você tenha já alguma coisa que você vai estar acompanhando. Então, são as lições que a gente vai aprendendo. Uma delas é conheça seu corpo. Como é que você descobriu, Nádia? Como é que o câncer foi descoberto na sua vida? Quando eu estava com 37 anos de idade, uma ginecologista falou assim: Nádia, vamos fazer uma mamografia para a gente ter um padrão de comparação. Normalmente eu começo com 40 ou 50 anos, mas vamos fazer para ter um padrão para saber como que você é atualmente, porque se tiver alguma alteração, vai perceber. Isso não existia. Então eu fiz uma mamografia, ok, sem nada. De rotina. Era só para ter um padrão. Com 40 anos, quando eu fiz a mamografia novamente, apareceu umas falsificações da mama. Sim. Então a minha médica falou: vamos acompanhar. De 6 em 6 meses você faz ultrassom e mamografia. Então eu fiquei em um protocolo de 3 anos. 3 anos fazendo. Quando foi em março de 2016, esses 3 anos foram completados. E ela falou: Nádia, as classificações continuam no mesmo formato, do mesmo jeito. Vamos voltar ao protocolo normal, que é anual. Você volta em março de 2017. Só que eu tomando banho, passando sabonete, eu senti o carocinho do lado esquerdo da mama. E falei: isso não me pertence, isso não existia. Já mandei mensagem para minha ginecologista, fui encaminhada no dia seguinte para o consultório, e ela tocou, já me mandou fazer exames. E na sala de ultrassom, a médica já me falou: aspecto é maligno. Vamos fazer a biópsia. No mesmo momento, já coletou o material para a biópsia, demoraria 7
tinha 10 dias para ficar pronto. Então, foi no dia 17 de agosto que eu comemoro o meu aniversário de supervida, no dia que eu descobri o câncer, né? Que é a partir desse momento que você começa a contar quantos anos que você vive após o câncer. Então, no 17 de agosto de 2016, na hora que eu abro a biópsia, estava lá, carcinoma lobular invasor. Um xingamento isso aí, né? E foi assim que eu descobri. E se eu não conhecesse o meu corpo, Ricardo Ione, e não percebesse, ou se eu não tivesse a coragem de, na mesma hora, não me pertence, vou procurar saber o que é. Porque tem mulheres que eu conheço que, na hora que descobre, fica com medo de descobrir que tá doente. E não fazem o exame. E aí talvez iria desenvolver, ia dar tempo. Não dá tempo. E aí, quando descobrem, já tá Muito em outros órgãos. Porque câncer tem cura. Câncer, eu falo muito, não é sentença de morte, mas tem que ser descoberto a tempo. Olha, com 5 meses do exame que não tinha nada, para quando deu o câncer, ele saiu da minha mama e foi para minha axila. Da minha axila é a rede linfática. Poderia ter atingido qualquer órgão. Rim, pâncreas, qualquer órgão. Então, assim, eu falo que Deus é muito generoso comigo, porque eu perdi a mama, eu esvaziar a axila é o quê? Para quem não sabe, né? É tirar os linfonodos. O linfonodo é a rede linfática que a gente tem. Quando você tem um corte que vai lá poder curar aquele corte seu e tudo mais, esse é o papel do linfonodo. E eu tive que esvaziar, porque esse linfonodo que sai, ele poderia atingir qualquer... Então, ele tinha que ser retirado, porque ele estava contaminado. No exame mostrou que tinha contaminação na axila. Dos 17 retirados, 8 estavam contaminados. Nossa. Por isso que eu tive realmente que ter uma quimioterapia agressiva, fazer radioterapia, todo tratamento pesado que uma mulher ou homem é submetido, eu passei. Porque realmente era um caso, assim, grave. Eu tinha que estar lutando por todas as armas para vencer esse câncer. Para não dar ele metástase. Entendeu? E realmente não Nádia, tive. eu sempre tive curiosidade de perguntar, e assim, eu vejo que você, graças a Deus, é muito bem resolvida com isso. Porque eu já tive a oportunidade de perguntar o que eu vou te perguntar para outras pessoas, mas acho que as pessoas não estavam preparadas assim, psicologicamente para responder. Como é que é esse momento de estar fazendo esse tratamento? Como é que é? É agressivo como a gente vê, como a gente escuta, como a gente fica sabendo? Ricardo, Como é que é a experiência? Eu acredito muito no poder dos nossos pensamentos. Eu descobri isso durante meu tratamento. A imagem que eu tinha era o que passava os filmes e as novelas. Eu lembrei quando o médico me falou: vai ter que fazer quimioterapia, você infelizmente vai ter que perder o cabelo. Eu lembrei da Laço de Família, que a Camila lá, que era a Carolina Dickman, chorando, perdendo os cabelos, raspando e tal. E eu já falei, não quero isso para os meus filhos. Eu quero passar uma imagem diferente para os meus filhos do que é um câncer. Para raspar os cabelos, eu não gosto de viver sofrimento paulatino. Começou a cair, foi tomando banho, saiu aquela mecha de cabelo na minha mão, imensa. O travesseiro começou a ficar com cabelo. Eu peguei e falei, vou raspar. Chamei meu cabeleireiro na minha casa, fiz uma playlist, coloquei as músicas mais alegres, as músicas que eu gosto. E falei, vamos brincar. Você vai cortar Chanel, porque o cabelo era grande. Depois você vai cortar curtinho. No final você vai fazer um moicano. E depois você raspa. E os meninos todos no sofá. Minha mãe estava lá em casa. Ela ficou durante todo o tratamento comigo em Belo Horizonte. O meu marido estava lá. E, sabe, eu falei assim, eu não quero passar. Porque eu não sei se alguém da minha família vai ter câncer depois. E eu não quero que crie aquela imagem que eu tinha. E durante a quimioterapia, foram 6 meses de quimio. Onde as 4 primeiras vermelhas que fazem o cabelo cair era de 21 em 21 dias, e depois as 12 brancas era toda semana que eu tinha que ir pro hospital. Então, eu odiava o hospital. Comecei a fase que morava, toda semana estava no hospital. E eu chamava minha amiga quimioterapia. Eu abracei a quimioterapia como algo bom, como algo que ia proporcionar a minha cura.
E eu vou te falar, eu praticamente não passei mal. A gente fica com o corpo abatido, você fica com um hálito metálico na boca, dá muita afta, você tem prisão de ventre, tem várias coisas. Mas aquilo que você vê em filme, em novela, você vai ficar vomitando, ou de emagrecer, ou de ficar abatido, prostrado, eu não tive. E eu acredito, né? eu acredito que é uma maneira. Mas assim, Deus tem um propósito para tudo. E por que eu passei a chamar de minha amiga quimioterapia? E é muito importante para quem está vivendo isso poder entender. Quando o médico falou, vai ter que fazer quimioterapia, eu fiquei com medo, eu sou muito vaidosa. Já falei, nossa, não vai ter cabelo, nossa, como é que vai ser? Aquela tristeza que começou a me abater. Eu comecei a ficar triste por ter que fazer quimioterapia. E ele me encaminhou para um oncologista, que eu não conhecia, da confiança dele, fui para o oncologista e ele me pediu uma bateria de exames. E um desses exames era a cintilografia óssea. Tinha que ver se não tinha metástase, para eu poder ir para quimio. Na cintilografia óssea, mostrou alguma coisa no meu crânio. É como se fosse uma moeda. O desenho fica um esqueleto, e assim, atrás da minha cabeça era algo desse tamanho aqui atrás. Antes de você ir para quimio, apareceu isso? É. Meu Deus. Aí, eu nunca tinha visto médico, eu amo esse médico, meu oncologista, doutor Reinaldo, e ele falou assim, eu e meu marido na sala, ô Nádia, apareceu alguma coisa aqui no seu exame, vou ter que investigar antes de eu ter para quimioterapia. Você pode vir aqui amanhã, vou tentar te encaixar para fazer um PET scan. O PET scan é um exame mais completo, é um exame mais caro, então ninguém faz, não precisa ser necessário. Entendi. Aí você vem amanhã fazer o PET scan. E eu falei assim, doutor, o que pode ser isso? Nada, pode ser que você caiu quando você era pequena, bateu a cabeça, é uma cicatriz. Mas pode ser um nódulo, não sei de quê, que é uma doença. Não é um nódulo que tem a pessoa na cabeça, mas não é nada sério, mas pode ser metástase. Se for metástase, você não faz quimioterapia mais. É só paliativo. Então já foi me falando, sabe? Nossa, falou assim na... Assim, Pá. é paliativo. Nossa. E aí eu vi aquela cara do meu marido, aquela situação toda, na hora que minha mãe estava em casa, na hora que eu chego. Como é que foi? Tal, vai fazer quimioterapia? Mãe, não sei se eu vou fazer quimioterapia. Esse cenário, contei pra ela. Amanhã, cedinho, eu vou pro hospital fazer o PET scan. E o PET scan é um exame que você injeta glicose no seu corpo. E essa glicose, porque as células que têm câncer, ela alimenta de glicose. Então vai parecer ali que ela vai poder alimentar aquela glicose no corpo. E mostraria. Vou fazer o exame, era o dia dos arcanjos. Meus amigos todos que estavam já sabendo da história e tal, Nádia, dia 29 de setembro, dia dos arcanjos, ela tá protegida, não vai dar nada, não sei o que e tal. 40 minutos para fazer efeito. Nesses 40 minutos eu conversei muito com Deus. Foi eu e Deus na sala, uma sala escura, você fica com um cobertor, porque você te fria por causa da glicose no seu corpo. E eu falei com ele que eu queria viver, se fosse o desejo dele. Que eu queria muito ver os meus filhos crescerem, formarem, construir família. E que eu falaria como ele estaria sendo generoso comigo. E naquele dia eu fiz esse compromisso com ele. E na hora que acabou o exame, o doutor Leonardo, que fez o meu exame, falou assim, Nádia, você acredita em arcanjos? O médico. O médico. E médicos não são céticos, né? Aí eu te assustei. Aí eu assim, pode agradecer. Eu não tem nada. E depois fui encaminhada à quimioterapia. Então eu dormi achando que não podia fazer quimioterapia. E foi um presente para mim poder fazer quimioterapia. Entendi. Mudou, entendeu? E aí eu me coloquei naquele lugar de pessoas que é tarde demais. As pessoas que não podem receber mais o tratamento que tem chance de curá-las. Você vai fazer o paliativo para poder viver com uma qualidade, né? E essa chave que mudou na minha mente... Você passou por um momento, veio aqui na minha cabeça agora. Esse momento que Deus fez você passar essa noite, foi para você também fazer o que você está fazendo hoje. Sim. Você viveu exatamente o que você falou. Então, quando você me convidou, e eu não tinha previsão de vir para uma levagem. Quando as pessoas me convidam, eu falo que eu tenho que cumprir a minha palavra, o que eu prometi para ele, que eu falaria, porque se uma pessoa nos escutar, eu estou falando dessa questão do poder, do agir de Deus na nossa vida. E o que me mais choca é que depois, quando acabou a quimioterapia, tudo, eu fiz a cintilografia óssea, nem isso não tinha na minha cabeça, não apareceu mais. Nunca mais apareceu. Então, se fosse uma cicatriz, como o médico falou, ia não ia ficar lá. Não tem mais.
Então, eu precisava disso para poder abraçar o tratamento e vivê-lo com serenidade e acreditando realmente que havia um propósito para o que eu estava vivendo. Então, eu sempre me perguntei, né? Para quê? Não porque não eu, porque eu, mas para que estar passando por aquilo? Porque não é fácil, é duro. Eu não vou falar que para quem está passando que vai ser fácil, mas para mim tinha esse propósito, e o propósito veio através dessa missão que eu descobri, né, que é o da Vida Bela, que é a questão de estar ajudando. Começou com mulheres, né, a levar autoestima, Aí daí, da descoberta, do tratamento e tudo, você criou um projeto para direcionar a sua ajuda para mulheres oncológicas? Como é que foi isso? Durante minha quimioterapia, o que eu mais percebia eram as pessoas abatidas, as pessoas não aceitando a sua imagem. Meio que esperando a morte? No espelho. Uhum. A mulher, quando você fala em quimioterapia, você pensa assim, perde cabelo. Mas você perde cabelo do corpo todo. Você fica sem sobrancelhas, você fica sem cílios. É tudo. Na hora que você acorda e se olhava no espelho assim, eu me olhava, né? Eu falo, gente, parece uma tartaruga, né? Aí depois eu brincava, uma tartaruga ninja. e eu coloquei uma frase atrás da porta do meu quarto, a porta ficava, né? Quando é fechada, era assim, isso vai passar. Então eu acordava, dava lá, isso vai passar. E eu ia pro espelho e começava a passar um batom, a passar uma sombra, a colocar um delineador, porque ele ajudava a disfarçar essa questão dos cílios. Fiz amarrações, aprendi a assistir muito vídeo no YouTube, aprendendo a fazer amarração de lenço. Não tive vergonha de usar o lenço. Porque você chegou a usar lenço muito tempo? Foram um ano. Um ano. Porque o lenço, quando você coloca o lenço e sai à rua, você assume, eu estou com câncer. Se você coloca uma peruca, as pessoas nem percebem que você tem câncer. Então, assim, eu não me importava das pessoas acharem que eu estava com câncer, não escondia a doença. E aí eu me sentia bem. E cada vez que eu me sentia bem, melhor eu ficava. Sim. As mulheres que, já ao contrário, não aceitavam a sua imagem, não ficava bem, não, sabe, ao mesmo tempo não fazia nada para melhorar a imagem que ela não estava aceitando, cada dia mais eu percebia, as que eu convivia, que o tratamento ia sendo atrasado, a imunidade abaixava. A gente, toda vez que vai tomar quimioterapia, você tem que fazer exame de sangue para saber como está a sua imunidade, como é que tá as plaquetas. Se tiver baixo, você não faz quimioterapia. E aí você vai se atrasando o seu tratamento. O médico falava, é um veneno que vai injetar em você. Você tem que estar bem para receber esse veneno. Aí, tipo, essa semana tá muito baixo, não vai fazer daqui 15 dias ou um mês que eu vou voltar a fazer. Isso. Então, eu não atrasei nenhuma quimioterapia minha. Você fazer todas, sem nunca atrasar. E aí, quando acabou a quimioterapia, eu falei, nossa, é isso. Eu tenho que falar para as pessoas, para as mulheres, que elas têm que se amar. Que elas têm que aceitar sem receio essa nova versão. Que é um momento que vai passar, depois vai voltar. Eu sei que assim, que quem tem tratamento não gosta de escutar cabelo cresce. As pessoas odeiam. Tem gente que fala, gente, cabelo cresce, corta o seu, então. Entendeu? Não é algo que ninguém deve falar para quem está tendo câncer. Cabelo cresce. Não é essa a perspectiva. Mas é falar assim, você vai passar. E tem uma frase de Clarice Lispector que eu gosto, que nessa época apareceu para mim assim do nada, que era assim, eu sou mais forte do que eu. Olha. E eu passei a adotar essa frase para mim. Eu sou mais forte do que eu. E realmente eu fui me sentindo forte. No dia que eu raspei o cabelo e de repente eu olhei no espelho, eu tinha medo como é que seria minha aparência. Eu falei, tá ruim não. Então assim, eu me aceitei. O fato de me aceitar e me amar e não ficar triste, lógico que eu preferia ter os cabelos, lógico que eu preferia ter a mama, mas não sofrer por isso, acho que trouxe resultados positivos para um sucesso do tratamento. E assim, eu falei, é isso que eu quero levar para as mulheres essa importância de se cuidar, de se amar, de se deixar realmente assim. A autoestima, ela não é só amor próprio, ela é confiança. Se você tem uma autoestima elevada, você tem uma confiança em você, no seu potencial. Né? E comecei, então, a falar sobre isso. E daí a gente foi crescendo para homens, para crianças. Então, a gente trabalha tanto com mulheres quanto homens e crianças falando do poder da gratidão,
que eu também descobri com o poder da fé, o poder da autoestima, dos pensamentos positivos, do que você fala, o que sai da sua boca. E isso que o livro fala, traz um resumo dessas experiências que eu vivenciei, que eu acredito que pode impactar positivamente, não só quem enfrenta o câncer, mas quem esteja enfrentando um obstáculo, que pode achar que seja intransponível. E como é que foi a ideia do livro? Da onde que surgiu? Da onde que veio a ideia? Quando eu estava perdida, descobri nos primeiros dias, perdida, eu gosto muito de ler. Fui para uma livraria em Belo Horizonte, a leitura, tentando achar alguma coisa que pudesse me auxiliar. Encontrei um livro que chamava Anticâncer, do Davi Servan. Ele já faleceu, ele faleceu em razão ao câncer, mas era um médico, neurologista, e ele passou pelo um câncer na cabeça, né? Tratou da primeira vez, curou, e depois voltou o câncer, na segunda vez ele faleceu. Mas a missão de vida dele, eu acredito, foi isso, escreveu um livro que ele trata da alimentação. Da questão dos alimentos, os alimentos que são anti-câncer e tal. E aquilo me impactou positivamente e eu me senti o quê? Eu tenho poder sobre a doença também. Não somente dependo dos médicos, da questão de medicação ou da generosidade de Deus. Eu tenho um papel que eu posso contribuir mudando estilo de vida, apesar que eu achava que eu tinha uma alimentação saudável, mas ele fala de meditação, ele fala várias coisas que evitava até uma recidiva, e eu passei, isso foi muito bom para mim, então eu li assim, rapidamente, só que ele tinha esse lado, e tanta coisa que me acontecia, que eu ficava refletindo, e eu não achava nada daquilo, alguém que me desse esse respaldo, ou alguém que conversasse comigo sobre aquilo. Então, no decorrer do tratamento, eu fui para gente, isso deu certo. Eu começar a agradecer pelo tudo que me acontecia, deu certo. Eu começar a falar que eu já estou curada e eu agradecer. Eu já falava, obrigado, Senhor, pela cura. Eu agradeci antecipadamente, deu certo. Eu ir para quimioterapia maquiada, com lenço alegre, sempre sorrindo, sempre assim, é minha amiga, a quimioterapia deu certo. Então, assim, eu queria passar isso para as pessoas. A palavra declarada, ela tem uma força que as pessoas não imaginam, né? Sim. Porque você fala, seu cérebro absorve, o corpo absorve. Mas pode continuar. Não, mas é isso. Então, mas a gente não tem. Eu falo que são os poderes, a gente não tem consciência e que são poderes que você tem, ela tem, todo mundo tem. É o poder da escolha. Como que eu escolho acordar hoje? Aí eu durmo, eu falo assim, amanhã eu vou ter um dia incrível. Ricardo falou na coluna hoje sobre poder da escolha. E quando realmente isso determina o seu dia, né? Aí quando eu acordo, eu falo, hoje vai ser um dia incrível. Quando eu ia para a quimioterapia, eu falei assim, nossa, hoje meus exames vão estar ótimos. Eu só tinha um braço para fazer quimioterapia. Imagina, normalmente as mulheres vão num braço e depois no outro. Esse braço que eu fazia, eu não posso tirar a pressão arterial, eu não posso tirar sangue, eu não posso cortar, eu não posso machucar, eu não posso fazer cutícula, nada. Porque eu não tenho rede linfática. O meu médico fala que é o seguinte, imagina que eu tinha uma estrada duplicada. A alta velocidade, qualquer coisa que acontecesse no meu braço, ia chegar lá, poder cicatrizar, curar aquele braço. Hoje eu tenho uma estrada de terra cheia de buraco. E não sabe se vai chegar o carro ali a tempo para poder fazer algum socorro se acontecer alguma coisa. Então, assim, eu tenho que evitar ao máximo qualquer machucado nesse braço. Então, eu não poderia fazer quimio nele. Eu só tinha o braço direito para poder fazer. Aí, qual que é a regra? Na hora que você vai caminhar para a quimioterapia, é já colocar o cateter. E aí, eu fazia uma cirurgia para poder colocar. O meu convite me encaminhou para a cirurgia, estava marcada a cirurgia para colocar o cateter. E o meu mastologista, que é o anjo da minha vida, fui consultar com ele. E eu comentando, vou fazer cirurgia com o doutor tal, lá no maternidade. Pra quê? Você não sabe se você conseguir fazer quimioterapia ou não no seu braço. Nossa. Se fizer cirurgia, é outra cirurgia, é um risco de infecção. E quando acabar a quimioterapia, você não pode tirar de imediato, você fica mais de um ano, eu acho que ela falou, com o cateter. Nádia, eu tenho pacientes que conseguiram fazer. Tem pacientes que não conseguiram fazer. Vamos ver se você consegue ou não. Se você não conseguir, aí você opera e coloca. Aí eu já falei, não, cancelei a cirurgia.
e fui para fazer quimioterapia. O doutor Reinaldo falou, Nádia, mas é muito tempo para um braço só. Eu falei, minhas veias são ótimas. Aí na hora que eu chegava lá, a menina ia olhar minhas veias, eu falava, ótimo. Nunca fui falando que minhas veias estão fracas, tá ruim, nada. Sempre as minhas veias são ótimas. Me agarrei na enfermeira que eu descobri que era boa para poder funcionar e tudo, né? A Karine, então ela foi um anjo da minha vida também, sempre eu quero a Karine. Ela vinha e eu aguentei o tratamento. E eu já convivi com pessoas durante a minha fisioterapia que já chegavam assim, não, eu coloquei que minhas veias são muito fracas. A própria pessoa declarava isso. Então, eu vivenciando, Ricardo, eu via o que as pessoas falavam e via as consequências no corpo dela também. Quando a pessoa estava batida, eu estava achando, nossa, o negócio tá dando certo, eu tô ficando muito mal. Mas daquilo que ela... Igual o reclamar é aquilo, né, que a gente escuta, que é clamar 2 vezes por aquilo que você não quer. Então, eu tentei não reclamar de nada, mesmo quando estava ruim alguma coisa, não ficar falando e sempre falando que estava bom. Eu acho que, eu não tenho certeza, dá certo. Dá certo. Falar palavras abençoadas traz mais bênçãos para nossa vida. Com certeza. E aí você escreveu o livro, assim, a mensagem começou a chegar nas pessoas, né? E aí você começou a fazer palestra depois do livro? Foi interessante. Eu primeiro escrevi O Segredo de Valentina. É um livro infanto-juvenil, onde, pequenininho, 30 páginas, onde eu criei uma personagem, a Valentina, que estava enfrentando uma leucemia, com 10 anos de idade, e eu trabalhava 2 pontos nesse livro, que era a gratidão e a autoestima. Porque o que eu descobri, quando a pessoa se ama e se aceita, e quando ela agradece, ela é uma pessoa mais forte, ela é uma pessoa mais preparada para vivenciar as adversidades da vida. Então eu queria que os pais ensinassem desde sempre as crianças a serem gratas por tudo que acontece, inclusive as coisas ruins. Entender a questão do que está acontecendo e a se amar, porque hoje em dia a questão do bullying, a questão da pessoa não se aceitar, a questão da imagem, né, da pessoa ser perfeita, tá muito em voga. Então, assim, eu queria que a criança se aceitasse, se amasse do jeitinho que ela é. A autorrejeição, né? Isso. Faz demais hoje. Então, assim, então eu escrevi em 2018 esse livro. Uma jornalista em Belo Horizonte teve o conhecimento do livro, gostou do livro e me convidou para dar uma palestra de autoestima. Ela tem um evento em Belo Horizonte, chama Viva Sua Real Beleza, onde ela trabalha a questão da beleza feminina, querendo dar empoderamento para as mulheres. E foi a primeira palestra que eu fiz. Estar num palco, 300 mulheres ali e tal. Pra Nádia tímida. E aí, como é que foi? E aí, na hora que eu saí, o feedback foi tão positivo, as pessoas começaram a, sabe, deu assim, me senti bem no palco, porque é aquilo, quando você fala com propriedade de algum assunto, quando você passa a segurança da pessoa daquilo que você está falando, que tem conhecimento daquilo. Então eu fui contando a minha história. Até mais leve. E falando da autoestima e mostrando através das fotos, né, toda a minha transformação, tudo que eu fui vivenciando. E foi muito positivo. E aí começou um convite para ir numa entrevista, um convite para poder participar de podcasts, um convite para poder falar na rádio em Belo Horizonte, um convite para determinado de rádios católicas, ou né, falando de fé, enfim. Então, assim, eu fui aceitando e as coisas foram fluindo. Então, assim, tipo, eu falei assim, não cabia mais Nádia tímida. Não cabia mais, né? Ela ficou no passado e fluiu, sabe, Ricardo? Nádia, o que você fala assim? Acordei para uma vida extraordinária. Acordei. Cor de dar cor. Entendeu? Na hora que eu ponho A, põe em caixa alta. Cor de, né? É dar cor aos meus dias. A gente vive numa rotina. Sim. Você às vezes não percebe. Você acorda, se arruma, vai trabalhar, leva os filhos na escola, busca os filhos na escola. Correria, né? Você faz tudo no automático. Tudo no automático. Você não percebe. Seus dias vão passando, os meses vão passando, depois o ano passa. O que você fez naquele ano? O que você fez pra você? O que você fez pro outro? Né? Então, assim, quando eu falo que eu acordei, eu comecei... O câncer veio isso, me ensinar o seguinte: nós somos finitos. Sim. A única certeza que a gente tem no contrato da vida é que ela tem um dia que ela acaba. Sim. Não tem como. Todo mundo vai morrer. Se a gente não sabe
quando? Mas todo mundo vai morrer. E a gente vive sem essa perspectiva. A gente vive achando que a gente é eterno. Então eu, aos meus 43 anos de idade, pensando que eu podia morrer, tanta coisa que eu queria ter feito, ainda não tinha feito. Eu me sentia plena, realizada, eu era mãe, tinha 4 filhos maravilhosos, era casada, amo meu marido, tinha uma profissão que eu queria, mas tinha muita coisa que eu queria fazer ainda. Uma delas era, eu sempre quis ter uma coisa por voluntário. E eu pensava, quando eu me aposentar, eu vou poder me dedicar para isso. Mas aí veio na minha mente, a ficha caiu, isso não aposentar, isso não me veio para ser velha para poder ajudar alguém. Por que eu vou deixar envelhecer para ajudar alguém amanhã se eu posso ajudar alguém hoje? Falar de deixar para depois. Para depois. Né? Então, esse acordei de forma extraordinária que eu falo é para não desperdiçar meu tempo com aquilo que não vale a pena, com pessoas negativas, enfrenta o câncer. Quantas pessoas vão chegar para você e falar: nossa, meu vizinho morreu disso? Aqui fulana morreu com. Você descobriu agora? Fulano morreu com 4 meses. A pessoa não tem a menor sensibilidade. Tá falando. Entendeu? Então, a pessoa, se ela não é bem estruturada, como receber isso? Como ela recebe esse tipo de fala. Por exemplo, quando eu descobri, alguém falou pra mim assim: Nádia, fica tranquilo, sua fé for grande, vai se curar. Aquilo pra mim, eu falei assim: gente, se minha fé for grande, então se minha fé não for tão grande, eu não vou curar, não. Entendeu? Então foi parecia ser bom ouvir, mas ela colocou uma de sal. E se a minha fé for? Se sua fé for, se for grande. E foi quando eu ficava assim: Senhor, eu quero mais uma minha fé, Senhor, eu quero... Sabe, porque assim, eu não sabia o tamanho da minha fé. Minha fé é grande? É suficiente para curar um câncer, para me ajudar a sair. Então, assim, a gente tem que saber filtrar. E a gente tem, igual eu falei, a escolha. Escolher até com quem você convive. Verdade. Porque se você conviver num ambiente negativo, de pessoas que tá com câncer, nossa, coitada. O marido vai ficar viúvo, nossa, coitada. Coitada dos filhos, coitado, sabe? O pessoal já te mata. Entendeu? Verdade. Então, assim, é isso que eu falo, assim, do acordei, que hoje em dia eu não perco tempo com coisas que eu acho que estão desperdiçando a minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, mas antes de fazer dar um recado, né? Podcast do Caramba tem um oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, do Pão de Queijo Rancho de Minas, da Pati Baunilha, do Colégio Kennedy, do Box Mineiro Franquia, da Taqui Comunicação, do Âncora Creative Studio e da Patrícia Linhares, podóloga. Oi, Ana, você ia fazer? Vou deixar você perguntar, meu amor. Faça a pergunta. Eu queria perguntar para ela, na sua opinião, a importância da gratidão e da autoestima, associado com essa fala aqui, que tem uma perspectiva mais positiva, é muito importante, né, para a pessoa ter uma reação diante da vida que ela está com um cenário, foi diagnosticada, tá, e a perspectiva de vida, né, como que a gratidão e a autoestima interferem no sucesso ou insucesso de um tratamento, na sua opinião? Existe um livro que fala assim: agradeça e seja feliz. E estudos de Harvard comprovaram que não são as pessoas felizes que são gratas. É a gratidão que torna as pessoas felizes. Estudos comprovados por uma universidade reconhecida mundialmente. E esse livro trata sobre isso. Tem um livro antigo que fala isso também, né? Muito antigo. Milenar, mas depois a gente fala sobre isso. Então, eu fui aprendendo eu não conhecia esse livro. Não conhecia. E por isso que eu escrevi para poder passar aquilo que eu fui aprendendo na prática, e depois, estudando, eu descobri que aquilo tinha fundamento científico. Quando eu fiquei doente, qual foi o primeiro momento que eu agradeci? Descobri, entrei em choque, chorei, e me deu um alívio imenso no coração quando pensei: é comigo, não é com meus filhos. Graças a Deus. E Nádia, pelo que você viveu, a gente passa por um luto, você passou por um luto e depois você tomou isso, né, como uma fonte de... Você tomou a rédea da sua vida. Você teve, nem você falou, achei muito forte o que você falou. Você escolheu viver e combater e enfrentar. Você não escolheu se entregar.
Isso fez toda a diferença para você. Fez. E eu falo assim, eu não tenho vergonha de falar, porque eu vejo assim, às vezes, porque a gente tem um projeto voluntário, o A Vida é Bela, então a gente faz ações todo ano, Outubro Rosa, reunimos várias mulheres. Isso acontece aonde? Belo Horizonte? Belo Horizonte. Então, se a gente tem, eu vou nos hospitais diretos, sim, 5, 6 vezes ao ano, a gente vai nos hospitais, então eu convivo com os pacientes. E tem pessoas que chegam assim, eu nunca tive medo, eu sempre achei que ia dar certo, e outras abatidas. E eu não tenho vergonha de falar. No início eu achava que minha fé era pequena, eu achava que eu ia morrer. Eu lembro que teve uma gincana, Olimpíadas, no Loyola, meus filhos estavam no Loyola, e aí a gente tá sentado na arquibancada assim, e aí uma família conversando, nossa, coitada, a esposa dele morreu de câncer, olha como é que os filhos estão abatidos. E eu acabado de receber o diagnóstico, com essa pessoa do meu lado e falando do marido, viu, mas ele tem que casar de novo, porque como é que ele vai criar os filhos novinhos e tal. Eu já comecei a imaginar que ia acontecer comigo, que meus filhos estariam, e meu marido teria que casar, ver aquela coisa assim. Então eu vivi, foram 15 dias, foi muito rápido, mas foram 15 dias intensos. E minha filha chegou pra mim, a Amanda, a minha segunda, e fez uma lista de umas 30 mulheres. Eu falo em todas as entrevistas, eu falo isso, mas porque fez diferença pra mim. De umas 30 mulheres que tinham vencido o câncer. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. Ela tinha quantos anos? 18. Que lindo, né? Ela chegou pra mim e falou assim, e na lista tava lá, no Brasil, né? A Patrícia Pilar, a Elba Ramalho, eu nem sabia que a Elba Ramalho sabia. A Elba, não sabia. E teve assim vários. Aí a Jane Fonda, a Olivia Newton-John, né? Faleceu até há pouco tempo, mas ela faleceu de câncer, mas assim, ela viveu mais de 30 anos depois, sem a doença, depois voltou. Então assim, fez uma lista imensa. Que linda a ação dela. E na hora que, tipo assim, eu tava com esse cenário que as pessoas morrem em razão do câncer e não tinha perspectiva das pessoas que vivem depois do câncer. Na hora que ela trouxe essa lista pra mim, eu falei, eu vou ser um exemplo de superação também. Aí eu peguei isso pra mim, eu vou ser um exemplo de superação, eu vou vencer. E eu profetizei isso, eu vou vencer, eu vou estar curada, entendeu? E é como se eu tivesse sentido um interruptor, que estava tudo escuro e acendeu uma luz, essa luz nunca mais se apagou. Nessa certeza que tudo daria certo, e deu e tem dado. Então eu acho muito importante, e isso que eu passo no livro, essa questão, eu acho importante você passar esperança. Sim. Você passar o lado positivo, o lado que dá certo, a pessoa que venceu. Se alguém tá com câncer, não vai contar pra ela a história do vizinho que morreu. Vai contar pra ela a história de alguém que tá bem, já tem muitos anos e tá ótimo. Verdade. Então, vai trazer isso sim é uma maneira de ajudar, né? Porque a pessoa tá podendo trazer um exemplo até para criar mais esperança, para criar mais perspectiva de vida. Quando você condena a pessoa, traz histórias negativas como essa, trazendo, igual você falou, sentença de morte para a pessoa. Então é uma perspectiva muito negativa. E como você me falou da autoestima, então como que é essa questão da autoestima? A autoestima também, estudos científicos mostram vários benefícios das pessoas que têm a autoestima elevada. E um deles é a imunidade mais alta. Então a autoestima está relacionada com a... Tem uma frase que fala, a autoestima é o sistema imunológico do cérebro. Faz todo sentido. Então, assim, eu aprendi isso também. Então, assim, a mulher, ela passa, às vezes, por uma perda parcial da mama, uma quadriptomia, ou pode perder a mama toda. É um símbolo de feminilidade. Eu tive a sorte que, na mesma cirurgia, eu já comecei o processo de reconstrução. Então, eu não saí vazia. Já colocaram não é a prótese, mas já tinha um expansor. Um expansor, onde vai um soro. Já colocou 100 ml de soro, que teria que estar distendendo a minha pele, para conseguir depois receber uma prótese. Ah, tá. Sabe, porque quando faz cirurgia, vai arrancar o máximo tudo que tem em você. E nessa cirurgia, removeu uma mão ou as duas? Nessa a história não dá para uma hora de conversa, não. Aí outra coisa, a mulher... Tira a pele também? Tira um tanto de pele também. Porque debaixo ali tem as células, né? Logo assim, não tudo. É um pouco de pele. Tudo. Então deixa... Eu não teria, por exemplo, pele suficiente para colocar uma prótese. Então teria que estar aí distendendo. Então eles colocam o que eles chamam de expansor. É uma coisa mais dura, assim, e vai colocando soro. Então, durante a quimioterapia, eram 6 meses de quimio, aos pouquinhos eu colocando soro para poder distender. Mas eu não saí
O meu médico fala, Nádia, você sofreu uma amputação. A palavra é essa, é amputação. Você não tem, é isso. É igual que ele de perna, é uma amputação. Só que eu não saí com a imagem da amputação, porque já tinha um pouquinho que dava lógico, totalmente diferente que o outro estava lá. E nessa cirurgia, ele falou assim, sabe aquele nódulo que eu comentei? Eu tinha um nódulo que era benigno. Esse nódulo existia, benigno. Ele falou, Nádia, tá na cirurgia mesmo? Vou retirar esse nódulo. Pra que você tá com o nódulo? Vou retirar. Na hora que vai pro exame, era câncer também. Meu Deus. Aí eu retirei a mama esquerda e um nódulo que descobrimos posteriormente ser câncer. Eu não tive paz mais. Eu falei, quero tirar outra mama, quero tirar outra mama. Toda hora na cabeça dele, quero tirar. E ele não precisa, você fazer radioterapia nas duas. É suficiente, não precisa tirar. Doutor, eu quero. Se eu não for tirar, eu vou para outro médico. Eu quero. Nádia, não precisa. Aí eu falei, Nádia, faz o exame do BRCA1, BRCA2. Se der positivo, nós tiramos. Que é aquele que a Angelina Jolie fez e viu que ela tinha um problema genético e ela teve que retirar as mãos. Gente, eu era tão boba assim, que eu até pensei assim, podia dar positivo, não tinha noção das coisas, pra ele tirar. Na hora que deu negativo, ele, nossa, que alívio, Nádia, porque isso é muito sério. Mas aqui, você quer tirar, você já teve, eu entendo que você sofreu, então vamos tirar. Tiramos então em 2017, quando acabou a quimioterapia, tiramos a outra. Não foi tão grave quanto esse, porque não tive isolamento axilar, né? Então assim, a cirurgia não pôde tirar tanto Não foi tão agressiva, né? Eu fiquei aqui, fica mais fundo, aqui eu tenho mais, sabe, mais gordurinha, tem mais, deu pra preservar mais, mas retirou a mama. E aí mudei para Porto Alegre em 2020. O médico de Porto Alegre, que ele impediu BRCA1, BRCA2, né? Impediu painel completo de câncer, detecção de câncer, qualquer tipo de câncer. Eu fiz e deu uma anomalia genética. A causa do câncer, um problema genético. E aí, se eu não tivesse tirado a mama em 2017, eu teria que ter tirado em 2020. Entendeu? Porque eu poderia ter novo câncer. Entendi. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu acho que pra mim, não acho. É o Espírito Santo, é um anjo da guarda falando pra você, que eu tinha que tirar, porque eu ficava. Quem quer tirar uma mama? Isso é você, perder. Eu sabia que eu tinha que tirar, sabe? Era aquele instinto que tem que tirar, para o instinto de sobrevivência, sabe? E aí ele falou assim, nossa, Nádia, ainda bem que a gente tirou. Imagina depois de tudo que você passou, ter que fazer uma mastectomia em 2020. Meu Deus. Né? Ô, Nádia, deixa eu fazer uma pergunta. Com o seu livro, suas palestras, você, né, divulgando, levando o que aconteceu com você, com certeza absoluta você já deve ter tido retorno de pessoas em que a sua mensagem chegou, né? Sim. Tem algum testemunho de alguém que foi inspirado por você a lutar também, que te marcou, alguma coisa assim? Na realidade, Ricardo e Ione, o que acontece? A família do meu pai, tanto que essa questão da genética, muitas mulheres que eu não conhecia, assim, mas assim, primas diretas do meu pai faleceram de câncer de mama. E uma tia minha, irmã do meu pai, faleceu jovem com câncer de mama. Então, tudo que eu conhecia era que câncer matava. Então, o cenário, pra mim, eu não tinha esse referência que você Quando tinha. eu descobri que eu estava com câncer, e contei pra uma amiga minha, Daniela Leles, ela falou assim, Nádia, eu tô com uma prima passando por isso, mas tá já na frente, já até fez mastectomia. Você quer conversar com ela? Eu tava nesse momento, assim, meio, sabe, ainda digerindo tudo. Aí eu falei, quero. Aí a Georgia me ligou. E ela foi assim, ela falou assim, Nádia, quando eu enfrentei o câncer, tem uma mulher que foi um anjo na minha vida. E eu falei com Deus que eu queria ser anjo entre outras pessoas. E ela pegou e falou assim, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Foi a frase que ela me falou no telefone. E ela pegou e falou assim, você vai ficar bem, eu vou ficar bem, a gente vai se curar. Então, ela me deu a palavra de conforto, né, de acolhimento. Esse testemunho. Aí ela pegou e falou assim, Nádia, eu já fiz a minha mastectomia, eu vou te mandar foto. Como é que ficou a reconstrução. Ela já foi ter a reconstrução toda. Estava excelente, nem falava que tinha passado por uma reconstrução, sabe? Então assim, foi uma pessoa positiva ali, Sim. com uma mensagem positiva. Então, a Georgia, ela foi o meu primeiro anjo
que conversou comigo. E eu, hoje em dia, no meu direct, porque eu tenho o Instagram Super Vida Nádia, e sempre que eu posto, porque a questão do tempo às vezes não permite. Se pudesse postar todos os dias, eu postaria todos os dias, mas não permite uma postagem diária. Mas toda vez que eu faço algo, eu percebo assim que ele é mais um Instagram que tem um retorno quando eu falo da doença. Entendi. Se eu postar uma viagem minha, se eu falar uma coisa assim, é legal também. Não, eu vou receber mensagem no meu direct quando a pessoa, tô enfrentando isso, eu encontrei seu Instagram, nossa, muito obrigada, nossa, esse aqui me ajudou. Então, assim, eu falo com meu marido assim, tem dia que eu penso assim, de acabar com o Instagram, porque eu falo, gente, a gente perde tempo em rede social. Aí eu falo assim, pô, eu acabei com o Facebook, não tenho mais. Eu penso, eu vou acabar com o Instagram. Toda vez que eu penso nisso, mas no mesmo dia eu recebo uma mensagem de alguém. Não acaba não, você ainda é luz para muitas mulheres. Mas eu falo assim, se você acabar, elas estão chegando em você. Pois é, aí eu falo, mas eu falo assim, que é Deus me mostrando que o Instagram é um meio de atingir pessoas, né? Não é um meio de atingir pessoas. Aí eu falo, tá vendo? E de forma positiva, porque a gente está ajudando a construir outras mulheres, a possibilidade delas caminharem, continuarem caminhando. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de ajudá-la, imagina essa mulher que chegou em você e não chegasse, ela iria estar ouvindo, nossa, a Ione tem poucos meses de vida porque ela está com um diagnóstico de câncer. Aí começa a bombardear essa mulher com informações negativas. E você traz à luz a sua história e ainda que há perspectiva, né, para a pessoa para frente. Isso é muito importante da gente mostrar que há vida para frente. Agora, eu acho uma coisa muito importante, muito, eu queria falar, para uma coisa muito simples, muito difícil, não se comparar. Não se comparar. Por quê? Porque eu, Nádia, passei pela mastectomia, radioterapia, isolamento axilar, e podia pensar assim, se eu jogasse o tipo do meu câncer na internet, carcinoma, pleomórfico, lobular, invasor, eu ia achar um mundo de coisas terríveis. Terríveis. E se eu começasse a me comparar com tudo que estava ali, isso vai dar comigo também? Então, assim, não se compare com o caso de ninguém. Tenha pra você é única. E nem se o médico te falar que não tem chance, você pode provar o contrário, você não sabe. Então, assim, o organismo da pessoa pode responder de forma diferente. Então, assim, eu acho assim que nesse livro Anticâncer tem um caso assim de um médico que recebe o diagnóstico e a probabilidade dele vencer o câncer eram mínimas. Aí ele fez um estudo de quem venceu mais, viveu mais tempo, quem viveu menos tempo e tal, e ele conseguiu viver acho que 20 anos a mais quem tinha na pesquisa dele. Então, assim, eu falei a mente, é a questão assim, se você se comparar, vai ser assim, para você ser melhor do que aquele exemplo que você pegou. Mas não faça a comparação que vai te jogar para baixo, sabe? Então eu acho isso muito importante. Então por isso que se você for passar para alguém, visitar alguém que está doente e tal, não leve nada que não seja para ser luz na vida dessa pessoa. Ô Nádia, a tua história, assim, ela é linda, né? E às vezes talvez, não sei se todo mundo vai entender o que eu vou falar, mas assim, o que Deus te deu foi uma benção. Deus te deu foi uma benção. Por quê? Sabe o que é mais bonito de tudo? É que você se permitiu a escutar a voz de Deus e entender o porquê que você estava passando por aquilo, pelo propósito que Deus tinha para você, que é o que você está fazendo hoje, né? E você eu estou todo arrepiado aqui, e você se permitiu a cumprir o propósito de Deus. Você que está ouvindo a gente, muitas vezes você está passando alguma dificuldade, que você acha que o seu mundo acabou, mas é uma preparação para o propósito de Deus que Deus colocou na sua vida. Só que por tudo isso que a gente falou e tudo isso que a Nádia mostrou para a gente como exemplo de vida, a gente não se permite a viver aquilo ali e entender o porquê que a gente está vivendo aquilo ali para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Você vê, o tanto de vidas que você está atingindo, você já vem atingindo hoje também, a gente está falando aqui para o Médio Piracicaba inteiro, para milhares de pessoas, e com certeza várias pessoas estão sendo tocadas pela tua palavra. Então,
é lindo ouvir a tua história, porque você se permitiu ouvir a voz de Deus, se permitiu ser tocado, se permitiu a cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Então, essa questão que a Ione falou do Instagram, termina não. Não, mas na hora que eu penso assim, só pra essa questão, assim, que às vezes a gente vê tanta coisa. Você tem canal no YouTube? Eu vou criar, não tem ainda não. Cria canal no YouTube. Alcance. E assim, é uma coisa que a Ione fala muito comigo, porque a gente sempre fica olhando números, né? Mas assim, propósito de Deus, faz. Começa, né? É isso. Faz que ele leva. Realmente, assim, eu nunca me preocupei assim, com curtida, nada disso, sabe? E que eu falo, uma pessoa que me chama, já faz a diferença. E eu penso assim, na época dos evangelistas, né? Que teria que andar de país a país, até a pé ou no burrinho, para poder evangelizar. A gente conseguir levar a nossa palavra com uma rapidez assim pro mundo. Flui, né? Então, assim, aí eu falo, é um meio que às vezes, sabe, me dá aquela vontade de falar, não. Aí... E uma vida importa, Nádia, aqui. A gente fala para ela o nosso propósito aqui. A gente carrega esse propósito aqui do Portal da Conversa, a gente começou sempre para trazer a informação, conteúdo direcionado, não importa se tem uma pessoa, se tem milhares, a gente sabe que tem milhares, mas assim, uma vida importa. Claro. Se a gente puder transformar pelo menos uma vida, já fez diferença no dia de hoje. E assim, não é clichê. A sua vida importa, a minha vida importa, a do Ricardo importa. Então, se a gente pode ajudar, a gente deve ajudar. A gente não deve ser omisso, a gente deve ajudar. E pensando nessa linha, eu queria te fazer uma pergunta para ajudar outras pessoas. Aí, quando você chega a família, na sua opinião, né? Cada um tem suas realidades, sua realidade. Como que a família, ela pode, os familiares podem ajudar as pessoas que estão passando por esse processo do câncer? Na sua opinião, o que a rede de apoio chamada família pode ajudar? Porque é muito importante a gente pensar o seguinte, acreditar. Todos são importantes na família e cada um pode contribuir com alguma coisa. Na sua opinião, como que a família pode? A primeira coisa é a pessoa aceitar que aquela pessoa está vivenciando uma fase difícil na vida dela. E aceitar as consequências daquela fase. Sim. Às vezes crianças não têm muita dimensão, são sinceras, às vezes são até cruéis. Eu já vi mães em tratamento que estavam comigo, assim, e tal, e que não tinham opção de, por exemplo, ficar careca em casa. Porque ou não fosse buscar o filho na escola, o filho exigir da mãe que ela colocasse a peruca, porque não quer que a mãe fique... Os amiguinhos vissem a mãe careca. Ou com um turbante, ou com um lenço. Então, assim, a aceitação não só da mulher, da família naquele momento. Eu já vi mulheres que não tiravam a peruca pra ninguém, nem pro marido. O marido não viu ela careca. Nossa. Imagina você ter que conviver um ano com a peruca, sabe, escondida. Ninguém viu esse processo seu, digamos assim. Ela em casa. Não, tô falando assim, uma pessoa que tá nessa condição, ela viveu o período todo, o processo todo com a peruca, então assim, ninguém vivenciou com ela. Então assim, porque ela, talvez a família, talvez por ela mesma não se aceitar, mas eu vi uma mulher assim, se aceitava de turbante, mas para buscar o filho na escola tinha que colocar peruca porque o filho não aceitava. Então assim, eu acho que a pessoa sentiu amor, sabe, eu te aceito, mãe, eu te aceito, careca, você é linda. Meu filho pensava, amor, minha careca, assim, mãe, você é linda de qualquer jeito, sabe? Então assim, o carinho, eu acho que o amor é um combustível para cura. É importante para cura. Então, a família demonstrar para aquela mulher, para aquele homem, para aquela criança, que ela tá linda, que é uma fase, que pode contar, que pode contar a qualquer momento. Eu, por exemplo, na minha quimioterapia, eu nunca fiz uma terapia sozinha. Meu marido veio nas vermelhas e nas brancas, que ele não podia vir, que às vezes era dia de semana, todas, filhos indo, quando o filho não podia ir, amigas indo comigo. Eu tive um grupo de WhatsApp que chamava Vida é Bela, que vai ter um nome do prédio depois. Quando eu comecei, você que você é minha amiga, Nath, como é que você tá? Aí você pergunta, Nath, como é que você tá? E eu toda hora repetia a mesma história. Tá. Aí eu criei
Eu criei um grupo e rapidinho eu mandava para todo mundo. Que aí você informava todo mundo. E esse grupo de apoio dessas amigas me ajudaram. Sim, quando eu acordava, às vezes, são altos e baixos também. Então, eu estava bem, falava, gente, hoje eu tô assim. Então, era só mensagem positiva, orações e tal. Então, assim, grupo de apoio, a família, os amigos, e não guardar para si. Porque as pessoas que não falam da doença, escondem a doença, elas vão carregar um peso desnecessário. Quando você começa a poder falar, você tira isso. Além de aliviar para você ter uma qualidade de vida, você ainda está levando informação para aliviar, digamos assim, o caminho de outras mulheres que vão passar, porque você já está ali na frente um pouco. Sim, né? sim. Faz todo sentido. Mais uma vez, e nosso podcast, a gente já está chegando, faltou 1 minuto para acabar o programa. Mas assim, mais uma vez, eu também queria. Hoje no podcast até umas 5 horas da tarde, tranquilo. Mais uma vez, o tempo do podcast está ficando menor, né, Ione? Então, vamos ver o que vai conversar com a rádio, mas vou dar mais 1 hora para nós. Queria te agradecer pela tua presença aqui, você ter vindo de BH para cá. Assim, obrigado. Não só por você estar aqui no programa, mas obrigado por nos permitir ouvir a tua história, a tua experiência. E obrigado por você ser essa pessoa que você é, essa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa, e principalmente porque você está cumprindo o plano de Deus na tua vida. Que tudo que você falou, muito forte, muita coisa que você falou tocou meu coração. Mas o que tocou mais o meu coração foi que você se permitiu a passar por tudo que você passou, pelo deserto que você passou, pelo processo que você passou, para cumprir o plano de Deus na tua vida. Então isso é muito lindo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e continue. Eu também sou muito grata por você ter aceito o nosso convite. E assim, saiba, você é luz. Deus te usou e te usa e vai te usar muito ainda. Então, assim, trazer você para o nosso programa, eu assim, tô com o meu coração cheio, sabe? Tô muito feliz de você ter vindo. Muito obrigado. Obrigada. Gente, eu estou muito feliz também de estar aqui. E eu queria só encerrar falando para quem está nos escutando, que tem uma frase que uma amiga me falou. Nádia, eu te admiro porque você floresceu onde Deus te plantou. E Ele te plantou no deserto. Então, gente, floresça onde Deus te plantar. E confie no propósito. Porque quando você ultrapassar todo o obstáculo e olhar em retrospecto, você vai conseguir entender a missão que Deus tinha para você. E Deus nunca te tira do ótimo para te dar pro bom. Ele te tira do ótimo para te dar o espetacular, o incrível, o extraordinário. Amém, amém. Obrigado, Nádia, obrigado. Que podcast sensacional, gente. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Eu tenho certeza que tocou o seu coração. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Mas antes da gente ir embora, o programa já explodiu.